Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô trazendo pra vocês um bolinho de 2 andares. É um bolo pequeno, né? Mas aí eu tô mostrando pra vocês já o meu isoporzinho, que é que eu cortei já no diâmetro de 10 centímetros, né? Ele é uma forminha bem pequenininha. O bolo de baixo vai ser um bolo de 16 e o bolo de cima é um bolo de 10 centímetros. Aqui eu tô fazendo aquele suporte caseiro, qual é o nome? Guindarte caseiro, tá bom? Lá eu fiz o furinho, né, no isopor com o próprio caninho, esse pega balão mais grosso. E agora eu tô no fogo, né, para poder fazer aquele acabamento da parte de baixo, deixar ele mais retinho. E eu tava fazendo na minha bancada, que é aqui mesmo, na minha bancada, né? E tava dando certo. Eu fui querer colocar na minha bailarina de vidro, não rolou muito não. Ó, tô tendo que tirar agora que grudou um pouquinho. Então, fazendo aí na bancada mesmo de mármore dá certo, porque é fria, então fica tudo certinho, tá bom? Aí eu tô limpando a parte do cano e vou cortar um pouquinho também, porque ele ficou grande demais, porque esse cano ele vai, eu vou colocar ele todo dentro do bolo, né, para poder unir um ao outro e não ter risco dele cair e se movimentar, tá bom? Agora eu tô fazendo a decoração. A cliente ela pediu o bolo de borboletas e nesse tom de lilás, roxo lilás. Então eu tô fazendo todo esse procedimento. Gente, eu acredito que vocês de uns vídeos para cá estão percebendo que os bolos estão tortos, mas na verdade não é o bolo, é a posição do meu celular, né? A posição do celular quando eu coloco ele, eu não dá assim para perceber certinho que tá torto. E eu tento ajeitar, mas infelizmente continua saindo torto, né? O vídeo, não o bolo. O bolo tá certinho. Eu tenho todo esse cuidado de deixar o bolo bem certinho. E quando acontece do bolo mesmo ficar assim um pouco mais baixo, um lado mais baixo que o outro, dá pra gente consertar com chantilly sem problemas, tá bom? Aqui eu tô tentando fazer um efeito nesse bolinho na parte de cima, mas eu não gostei, eu desisti. Acabou que eu deixei ele liso mesmo, tá? Agora eu tô tendo que ajeitar, né, as partezinhas que eu tentei fazer lá, o detalhe. Então, eu vou deixar esse bolo ele liso mesmo. O detalhe ficou só no bolo de baixo. É um detalhe super simples que eu fiz para não ficar um bolo totalmente liso, né? Ela não queria espátula de textura, então eu deixei ele liso assim mesmo. Aí agora eu decorei logo esse de cima para poder deixar ele guardado na geladeira, reservado, para me poder fazer a decoração do de baixo. Aí vocês viram que eu peguei a forma para poder ver certinho o meio do bolo. Para mim tá colocando o pega-balão, né, do mais grosso, que vai sustentar o bolinho de cima. O bolo de cima ele não tava pesando quase nada, mas a gente tem que fazer esse processo. Sempre tem que fazer esse processo em bolo de andar para te dar aquela segurança, tá bom? E esse bolo aqui ele foi transportado aqui mesmo para o meu bairro, algumas ruas depois da minha. Então eu resolvi fazer. Eu não foi preciso fazer blindagem, né? Porque é um bolo muito pequenininho, então não vi necessidade. Mas caso você também quiser e se sentir seguro, faça sua blindagem aí com seu chocolate, seu creme de leite, faça direitinho. Já tem vídeo aqui no canal que eu mostrei, né, basicamente como eu faço. Então, se você se sentir mais seguro, pode fazer assim. Aqui eu botei, né, o chantilly nesse tom de lilás logo na parte de cima, porque já era o que eu tinha feito. Então, para mim não ter que, né, desperdiçar ou acabar deixando esse chantilly de lado, eu já logo aproveitei ele aqui e fiz um pequeno alisamento porque eu ia precisar um pouco mais da cor, né, para poder tingir o branco que eu coloquei na vasilha, porque ele não é um degradê, mas ele tinha essas duas cores, um rostinho mais claro com um rostinho mais escuro. Então eu fui tirando, porque assim, os meus bolos eles não vão com excesso de chantilly. Então eu sei a quantidade de chantilly que tem, eu vou tirando e deu super certo. Não ficou sobrando chantilly nenhum, não teve desperdício e o bolo também ele não foi faltando chantilly, tá? Foi tudo certinho, tudo na medida. Isso tudo conforme a gente vai fazendo, vai trabalhando, a gente vai vendo as quantidades certinho, já fica uma coisa
bem certa mesmo, tá? E aqui a parte de baixo eu só fiz esse detalhe mesmo com a minha espátula, pra não ficar ele totalmente liso, né? Tô pegando meu bolinho, tá? Que como ele tá com isopor e o caninho lá que eu fiz o suporte, né? Então eu consigo segurar ele tranquilo, mas eu peguei com a ajuda da minha espátula, né, para ter uma segurança a mais. Tô centralizando, porque eu também já fui com a minha forma aí por cima do chantilly no bolo de baixo, para poder tirar a medida certinho. E o cano de pega-balão, né, como eu falei para vocês, eu vou unir um bolo no outro para não ter risco desse bolo de cima acabar se movimentando. E esse bolo, a moça veio buscar e ela veio de moto, gente. Ela veio de moto buscar esse bolo, eu não sabia. Se eu soubesse, eu mesma tinha levado, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, no final deu tudo certo. Chegou inteiro, chegou intacto lá no aniversário da menina. E agora eu tô colocando o glitter, tá bom? Eu comprei um glitter, né, pra poder dar um charme nesse bolo. E tô aplicando em todo o bolo. Vou colocar também nessa parte de baixo que tá mais clara. Também eu coloco um pouco. E vou colocar o top, tudo certinho. E o bolo ficou dessa forma, tá bom? Eu achei que ficou muito bonito. Os meus clientes aqui, eles amam esse tom de roxo. Eu já tenho alguns bolos assim, né, com esse tom de lilás, de roxo. Então, ficou dessa forma o bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Que sirva também como inspiração para vocês. E é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!